Então, pessoal, vamos agora à explicação dos dois exemplos que tem no material, esse sobre a outra forma de se escrever a lei de Newton, né? Na verdade, a outra forma é a forma muito mais conhecida, que é o F igual a m vezes a. Na maioria dos livros aparece assim, tá? Muito mais conhecida segundo a lei de Newton dessa forma. Então vamos lá, o exemplo 1, o que diz o exemplo 1? Diz lá o seguinte, ó. Uma força de 30 newtons é aplicada separadamente em dois objetos diferentes, tá? Primeiro em A, depois em B, certo? Então eu aplico uma força de 30 newton em A, separado, depois aplico em B, certo? Os objetos passam a ter então acelerações iguais a 5 metros por segundo ao quadrado o corpo A, 6 metros por segundo ao quadrado o corpo B. Perfeito? E aí ele pergunta ali, ó, qual é a massa de cada um desses corpos? Gente, então, primeiro, separa os dados. O que nós temos de dados? Força, 30 metros por segundo. Aceleração do corpo A, 5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração do corpo B, 6 metros por segundo ao quadrado. O que ele pede? Ele quer saber a massa do corpo A e a massa do corpo B, certo? Aplica a segunda lei de Newton assim, tranquilinho. Força igual a massa vezes aceleração. A força a gente tem, a massa não temos e a aceleração nós temos. Então vai ficar a força 30 dividido pela aceleração do corpo A, que é 5 metros por segundo. 30 dividido por 5, 6 kg o valor da massa do corpo A. Para o corpo B nós temos a força 30 newtons, tá? A massa do corpo B desconhecemos e a aceleração do corpo B de 6 metros por segundo ao quadrado. Então, quando dividimos o 30 por 6, chegamos ao valor da massa do corpo B, que é de 5 kg. Exemplo bem tranquilo, bem simples de fazer, certo? Exemplo 2. Ó, o exemplo 2 já traz uma outra condição. Ele diz lá o seguinte, ó, um corpo de 20 kg de massa movimenta-se no sentido positivo do eixo x com velocidade de 8 metros por segundo. No instante que se aplicou uma força F de intensidade 40 newtons, conforme indica a figura. Então olha para a figura. A figura tem lá, o corpo está se deslocando para onde? Está se deslocando para a direita com uma velocidade de 8 metros por segundo. Neste corpo é aplicada uma força F para a esquerda, certo? E aí ele pede ali, ó, nas letras A, qual é a velocidade do corpo ao fim de 3 segundos após a aplicação da força F? E na letra B, em que instante o corpo inverte o sentido do movimento? Tá? Então, primeira coisa, sempre exercício, primeira coisa, tira os dados. Então, o que nós temos de dados? Força, 40 newtons aplicada no corpo, tá? A massa, 20 quilogramas, né, deste corpo, e a velocidade com que esse corpo inicialmente se deslocava antes da aplicação da força, 8 metros por segundo. A letra A pede o quê? Qual é a velocidade final do corpo depois de 3 segundos? Tá? A letra B pede o quê? Quanto tempo é necessário para que o corpo inverta, né, o seu sentido? Então aí vem as observações, gente. Tá? Quando o corpo vai inverter o seu sentido, então se ele está se deslocando para a direita, certo? Se deslocando para a direita, o que acontece? Para ele inverter o sentido, ele primeiro tem que diminuir a velocidade até o ponto que ele vai fazer o quê? Parar. Neste ponto em que ele para, antes de inverter o sentido, a velocidade final é igual a zero. Então é esse o detalhe da coisa, certo? Então vamos lá, olha lá, observação. Como a força está aplicada no sentido contrário ao que o corpo está se movendo, a força vai ter o valor, né, de 40 newtons, mas com sinal negativo, certo? Então, se a velocidade para lá está positiva, a força aplicada no sentido contrário, sinal negativo, tá? E ali no exato instante em que o corpo inverte o seu sentido, nós temos então que a sua velocidade ela é nula. Então, esse valor da velocidade nula é importante para a resolução. Vamos à resolução. Letra A. Aplica a equação. Força igual a massa vezes aceleração, certo? O que é aceleração? ΔV dividido por ΔT. Então, substitui a aceleração por ΔV dividido por ΔT. Bom, o valor da força nós temos é 40 newtons, mas como ela está aplicada no sentido contrário ao movimento, a força é negativa. Então, menos 40. Igual o valor da massa do corpo, 20 kg, né? Multiplicado. Quem que é o ΔV? É V final menos V inicial. Na letra A não sabemos o V final, é o que nós queremos saber. Então, deixa indicado o V final. Menos o V inicial, que é 8, dividido pelo intervalo de tempo, que ele indica 3 segundos, certo? Primeira coisa, o 20 que está multiplicando aquela fração ali, o 20 passa dividindo. Então, eu vou ter menos 40 dividido por 20
igual à velocidade final menos 8 dividido por 3. Menos 40 dividido por 20 vai dar menos 2. O 3 que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando o menos 2. Então vai ficar menos 2 vezes 3 igual, quem que sobrou para o lado de lá? Velocidade final menos 8. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. O menos 8 do outro lado muda de lado, como ele está subtraindo, ele vai passar somando. Então vai sobrar o quê? Vai ficar menos 6 mais 8. Quanto é menos 6 mais 8? Mais 2. Então a velocidade final desse corpo, depois de 3 segundos de aplicação da força, será uma velocidade de 2 metros por segundo. A letra B. Quanto tempo precisa para ele inverter o sentido? Bom, então, antes de inverter o sentido, ele precisa parar. Então, a gente sabe que a velocidade final vai ser igual a zero. Força de 40 newtons aplicadas no sentido contrário ao movimento, portanto negativa, e a velocidade inicial é 8. De novo, escreve a equação da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração ΔV por ΔT. Então, nós vamos ter lá a massa, a força menos 40 newtons, a massa 20 kg, velocidade final agora é zero, menos a velocidade inicial, que é 8. Então, 0 menos 8 dividido pelo intervalo de tempo que a gente não sabe, quer descobrir, certo? O 20, novamente, estava multiplicando, passa dividindo, então vai ficar menos 40 dividido por 20, igual a 0 menos 8, sobra o quê? Menos 8, dividido por ΔT, tá? Então, menos 40 dividido por 20 dá menos 2. Menos 2 igual a menos 8 dividido por ΔT. O ΔT que está dividindo o menos 8, ele vai passar para o outro lado multiplicando quem? O menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes ΔT igual a menos 8. Agora, o menos 2 que está multiplicando o ΔT, ele passa para o outro lado. Mas veja, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Não inverte sinal, gente. Inverte a operação matemática. Então, o menos 2 está multiplicando, passa dividindo o menos 2. Então, eu vou ter ΔT igual a quem? Menos 8 dividido por menos 2. Divisão de número negativo por número negativo resulta num número positivo. Quanto é 8 dividido por 2? 4. Então, nós temos um ΔT, um intervalo de tempo necessário para a aplicação da força de 40 newton de 4 segundos. Após 4 segundos, o corpo para. E a partir daí é que ele começa a inverter o seu sentido. Ok, gente? Tranquilaço? Agora vocês podem partir, então, para resolver os exercícios que estão lá no Google Classroom, tá? Abração, gente!